Hoje eu quero falar com você sobre nada vai faltar. Todos nós passamos por decepções e coisas que não esperávamos. É fácil aceitar isso e pensar que será sempre assim. Passamos por um término de relacionamento, sempre vamos ficar sozinhos. Tivemos um revés nos negócios, sempre vamos lutar. Fomos acometidos por uma doença. Sempre teremos que lidar com isso. Mas Deus não disse que não passaríamos por desafios, que nunca experimentaríamos perdas. Mas Ele prometeu que quando Ele terminar, nada vai faltar. Ele é um Deus de restauração. Talvez você tenha perdido a saúde, perdido a alegria, perdido uma posição. Mas essa não é a forma como sua história termina. Não julgue sua situação muito cedo. A perda é apenas temporária, é apenas uma estação. Você vai recuperar tudo. Sua saúde está voltando, sua confiança está voltando, seu filho está voltando, sua força está voltando, nada vai faltar. Alguém pode ter te deixado, saído de um relacionamento e você pensa que vai ficar para sempre sozinho. A pessoa certa vai te encontrar, alguém melhor do que você imaginou. Você tentou realizar o sonho, as portas não se abriram, mas Deus vai abrir uma porta melhor. Ele não te deu um sonho e não teve um caminho para realizá-lo. Talvez você não tenha tido uma boa infância. Ninguém esteve lá para te incentivar. Você se sente prejudicado. Não se preocupe. Deus viu o que aconteceu. Ele vai compensar quem te fez mal. Ele vai te pagar de volta pelo que você não recebeu. Em vez de viver desanimado, pensando que já viu seus melhores dias, mude sua mentalidade. Pai, obrigado porque nada vai faltar na minha vida. A alegria, a paz, a saúde, a força, a família, os sonhos, Senhor, eu te agradeço porque estás restaurando tudo o que perdi. Veja, em vez de ter uma mentalidade de coitado, olha o que eu passei. Tenha uma mentalidade de nada vai faltar, eu vou recuperar tudo. Foi o que aconteceu com Jó. Ele era um homem bom, tinha uma boa família, um negócio bem sucedido. Então uma coisa atrás da outra aconteceu contra ele. Ele perdeu a saúde, perdeu o negócio, perdeu os filhos. Ele ficou tão desanimado que as escrituras dizem que ele se sentou sobre as cinzas. Ele pensou, nunca vou me recuperar disso. Daqui para frente vai ser só pior. Sua esposa até disse a ele, Jó, amaldiçoa a Deus e morre. Realmente uma esposa encorajadora. Quando ele estava prestes a desistir, um amigo apareceu e disse em Jó, capítulo 5, Jó, se você olhar para Deus, Ele vai te resgatar. Ele vai te salvar da morte. Você não será levado antes do seu tempo. Quando você visitar seus pastores, nada vai faltar. Aqui, ele tinha perdido todos os seus rebanhos, perdido a saúde, a família, tudo se foi. E Deus apareceu e disse, Jó, mantenha a fé, essa perda é apenas temporária. Quando eu terminar, nada vai faltar. Eu posso ver Jó se levantando das cinzas, limpando suas roupas, olhando para os céus e dizendo, Jó, capítulo 19, versículo 26, eu sei que o meu Redentor vive no meio de todo o sofrimento, toda a dor.
quando ele poderia estar reclamando e amargo, ele começou a declarar que Deus estava no trono, que o que ele começou, ele iria terminar. Houve uma mudança no seu pensamento. De essa perda é permanente, eu já vi meus melhores dias, para a restauração está vindo, a saúde está voltando, a vitória está chegando. Eu posso ouvi-lo dizendo: Pai, não está fácil, as probabilidades estão contra mim, mas eu acredito no que o Senhor prometeu, nada vai faltar na minha vida. Eu não tenho alegria agora, mas obrigado porque a alegria está chegando. Eu não me sinto bem, mas obrigado porque a saúde está voltando. Meus rebanhos se foram, mas obrigado porque a abundância está a caminho. Quando você passar por dificuldades, pode reclamar, falar sobre o que perdeu, ou pode se alinhar com Deus e falar sobre restauração. Pai, obrigado porque o que era para o meu mal, o Senhor está transformando para o meu bem. O Senhor disse que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Senhor, obrigado porque eu vou recuperar tudo o que perdi. Foi isso que Deus fez por Jó. Ele não só restaurou o que ele perdeu, mas Deus deu a ele o dobro do que ele tinha antes. Ele foi mais abençoado depois do desafio do que antes. Deus faz o inimigo pagar pelas dificuldades que ele trouxe. O versículo 16 diz: Jó viveu mais 140 anos depois do desafio e viu seus filhos e netos. Ele morreu um homem idoso, tendo vivido uma vida longa e boa. Ele não morreu amargo, sozinho, desanimado. Assim como Deus prometeu, nada faltou. Ele teve sua saúde, sua família, seus negócios, paz, abundância. Ele não parecia com o que passou. Se você tivesse dito a ele, no meio da dificuldade, quando ele estava coberto de feridas por todo o corpo, que um dia ele seria feliz, saudável, vivendo uma vida abundante, ele teria pensado: como isso é possível? Assim é o nosso Deus. Não julgue o resto da sua vida pelo que está acontecendo agora. Deus está dizendo a você o que ele disse a Jó: nada vai faltar. Você pode estar sentindo falta de alegria, de saúde, de filhos. A vida te jogou uma curva e você não vê como tudo isso vai se resolver. Mas Deus já tem tudo isso resolvido. Como Jó, você não vai parecer com o que passou. Quando Deus terminar, ninguém vai ser capaz de dizer que você passou pela doença, pelo término de relacionamento, pela pandemia, pela perda. Você vai sair mais forte, mais saudável, mais realizado, uma boa família, abençoado, próspero. Coloque isso no seu espírito. Sim, algo pode estar errado agora, mas Deus não terminou. O seu tempo está chegando. A Escritura diz que Deus colocou um fim à dificuldade de Jó, assim como houve um começo para aquele problema, haverá um fim para o problema, para a doença, para o vício, para as limitações. Quando Deus diz que é hora de restaurar, todas as forças das trevas não podem impedi-lo. Tudo que você perdeu, tudo que parece permanente, tudo que você acha que limitou a sua vida, está prestes a mudar.
Deus vai te lançar subitamente na cura, trazer as pessoas certas, virar os negócios, te dar alegria, paz, vitória, como você nunca viu. Conversei com uma jovem, ela e o marido estavam tentando conceber um bebê há muitos anos, mas sem sucesso. O sonho dela desde pequena era ser mãe. Sua mãe teve dificuldades para engravidar e sua avó também teve problemas semelhantes. Depois de tentar todos os tratamentos de fertilidade e fazer tudo o que a medicina indicou, o médico disse que não seria possível, que não havia mais nada que podiam fazer. Durante meses, ela se levantava todas as manhãs chorando, com o coração partido. Um dia, ela estava indo para o trabalho e ligou no nosso canal Sirius XM. E eu estava falando sobre como Deus tem a palavra final, como Ele pode fazer o que a medicina não pode. Ela disse que algo se acendeu dentro dela. Ela não foi criada na igreja. Ela acreditava em Deus, mas nunca tinha ouvido nada parecido. Ela começou a lembrar a Deus das promessas dele, de que os filhos são um presente do Senhor. Durante o dia, em vez de se desanimar, ela agradecia a ele porque seu bebê estava a caminho. Quando ela estava tentada a se sentir para baixo, ela ia até o carro e ouvia outra mensagem para manter sua fé fortalecida. Há 2 semanas ela me ligou chorando, mas dessa vez as lágrimas não eram de tristeza, eram de alegria. Ela descobriu que estava grávida de 10 semanas e não de um bebê, mas de gêmeos. O médico disse: "Eu não sei como isso aconteceu." Ele não tinha explicação. Isso é o que Deus promete. Nada vai faltar na sua vida. Você sabe, os pensamentos nos dizem: você sempre será estéril, sempre ficará sozinho, sempre será viciado, sempre vai lutar. Não acredite nessas mentiras. Deus vê o que você perdeu. Ele sabe o que não foi justo, o que está te segurando. Isso não é permanente. O bebê está chegando. A liberdade está chegando, o sonho está chegando, a abundância está chegando. Na Escritura, Davi tinha 29 anos. Estava vivendo na cidade de Ziclag com 600 de seus homens. Ele havia trabalhado no palácio, mas teve que sair porque o rei Saul estava com inveja e tentando matá-lo. O profeta Samuel o havia ungido para ser o próximo rei de Israel quando ele tinha 17 anos. Ele não estava em Jerusalém, onde foi profetizado que ele lideraria a nação. Ele não estava em Belém, onde ele havia sido criado. Ziclag era um lugar temporário. Ele estava entre a profecia e o destino. Não era de onde ele vinha, nem para onde ele ia, era um lugar de espera. Todos nós passamos por Ziclag. Sabemos o que Deus prometeu, sabemos o sonho que Ele colocou no nosso coração, mas não estamos vendo isso acontecer. Nenhuma porta se abre, não conseguimos conceber. Nossa saúde não melhora. Quando você está em Ziclag, num lugar de transição, é muito importante que você continue sendo fiel, continue fazendo a coisa certa, continue lembrando a Deus das promessas. Ziclag é um teste. Você vai se desanimar, pensar que está preso lá, desistir dos seus sonhos? Não! Mantenha a fé. Ziclag é só temporário. Davi e seus homens estavam em uma jornada de 3 dias para lutar contra os filisteus. Eles estavam
voltando para casa quando perceberam a fumaça subindo à distância na direção de sua cidade. Posso imaginar que começaram a andar mais rápido, se perguntando o que estava acontecendo. Quando chegaram mais perto, o pior dos medos de Davi se concretizou. Os amalequitas, esses bandidos, haviam invadido a cidade e saqueado tudo. Capturaram todas as esposas e filhos, levaram todos os bens e queimaram suas casas. Aqui estava Davi, cumprindo a vontade de Deus, protegendo as pessoas, e sua própria cidade foi destruída, sua esposa e filhos haviam sido sequestrados. A Escritura diz, 1 Samuel capítulo 30, versículo 4, Davi e seus homens choraram até não poderem mais chorar. Agora Davi era um guerreiro. Ele já havia enfrentado grandes desafios, derrotado Golias, superado todo tipo de problema, mas esse golpe foi tão forte que tirou todo o seu ânimo. Ele não esperava por isso. Na jornada rumo ao nosso destino, haverá alguns Ziclagues. Estamos fazendo a coisa certa, mas o errado acontece. Estamos dando o nosso melhor, mas os negócios vão mal. Perdemos alguém querido. Lutamos contra a ansiedade. Lidamos com um filho fora de curso. Os homens de Davi estavam tão perturbados e tão desolados que falaram em apedrejar Ló. Justo quando ele pensava que não poderia piorar, seus próprios homens se voltaram contra ele. Davi estava em um momento muito decisivo. Ele poderia ter se tornado amargo, culpado a Deus, desistido de seu sonho. Essa poderia ser a última vez que leríamos sobre Davi. Ele poderia ter desaparecido no horizonte, perdido seu destino. Mas Davi tomou uma decisão que todos nós precisamos tomar quando enfrentamos um Ziclague. A Escritura diz, 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6. Ele se fortaleceu no Senhor, seu Deus, sentado nas cinzas, olhando para sua casa, ainda fumegando, com os homens ao redor furiosos e prontos para atacar. Ló, em vez de reclamar, em vez de se afundar na depressão, ele começou a se lembrar de que Deus ainda estava no trono. Deus, o que o Senhor falou sobre a minha vida ainda vai se cumprir. Eu acredito que o Senhor é um Deus de restauração. Isso não é o fim da minha história. Davi enxugou as lágrimas, se levantou das cinzas e foi orar sozinho. Ele perguntou a Deus se deveria ir atrás dos amalequitas. Deus disse, 1 Samuel, capítulo 30, versículo 8, sim, vá atrás deles, pois certamente você recuperará tudo o que foi roubado. Deus está dizendo isso para você. Talvez você tenha perdido algumas coisas. Não fique aí sentado em autocompaixão. É hora de enxugar as lágrimas e ir atrás do que é seu. Você certamente vai recuperar sua saúde, certamente vai recuperar seus filhos, vai recuperar sua paz, vai recuperar aquele sonho. Deus é um Deus que garante. Ele não está esperando que as coisas deem certo. Ele controla o universo. Ele está soprando na sua direção agora mesmo. Você e Deus são maioria. Ele estando ao seu lado é mais do que o mundo inteiro contra você. Davi partiu em direção aos amalequitas. Quando chegou lá, estavam fazendo uma grande festa
dançando, bebendo, celebrando a vitória. Às vezes, o inimigo comemora cedo demais. Ele pensa que você acabou, que você desistiu, mas o que ele não percebe é que você sabe o que Deus prometeu. Que se você continuar a perseguir, se acreditar, se elevar suas esperanças, você vai recuperar tudo. Nada vai faltar. Veja, quando você segue em frente, Deus começa a lutar por você. Anjos entram em ação. As forças das trevas são quebradas. As pessoas erradas são afastadas do seu caminho. Você verá cura, favor, vitória. Davi e seus homens atacaram os amalequitas. Não só os derrotaram, mas recuperaram tudo o que haviam perdido, as esposas e os filhos. A Escritura diz, 1 Samuel, capítulo 30, versículo 19, nada faltou, nem grande, nem pequeno, nem filho, nem filha, nem coisa alguma que tivesse sido tomada. Davi recuperou tudo. Agora, talvez você esteja em Ziclag. Perdeu algumas coisas. Não foi justo. Mas se você recuperar sua paixão, começar a acreditar novamente, assim como Davi, você vai recuperar tudo. Nada vai faltar. A saúde está voltando. Os negócios, os filhos, a alegria está voltando. Deus não vai te deixar em déficit. Ele está mantendo os registros. Ele sabe o que é seu. Davi não só recuperou todas as suas posses, mas seus homens pegaram o que pertencia aos amalequitas e saíram de lá com mais do que tinham antes. O interessante é que 3 dias depois o rei Saul foi morto em uma batalha e Davi foi feito rei. Isso aconteceu 13 anos depois de Samuel ter ungido. É significativo que após o maior desafio de Davi, ele estava a apenas 72 horas de tomar o trono. Quando você estiver em Ziclag, mantenha-se encorajado. Você não sabe o que Deus está preparando. Você não vai apenas recuperar tudo, mas Deus está prestes a te promover. Ziclag é um sinal de que um novo nível do seu destino está a caminho, de que você está prestes a ver o que Deus prometeu a você, de que está saindo daquele lugar de transição, daquela espera e entrando no seu lugar de destino. Mas todos nós temos que passar por alguns Ziclags a caminho do nosso propósito. Dificuldades que surgem do nada, coisas que não entendemos, perder um ente querido, lutar contra a depressão, pessoas tentando desacreditar você. Você tem que se lembrar de que Ziclag é um lugar temporário. Vozes vão sussurrar. Você nunca vai sair desse desafio, nunca vai se recuperar dessa doença, nunca vai ter aquele bebê, nunca vai conhecer a pessoa certa. Apenas se acomode aí nas cinzas, aceite isso. A razão dessas mentiras estarem vindo é que o inimigo não quer que você se levante e saia de Ziclag. Ele não quer que você tenha uma mentalidade de recuperação total. Ele quer que você tenha uma mentalidade de coitado de mim. Você precisa dizer, não, obrigado, Ziclag não é minha casa. Este não é o fim da minha história. Eu sei o que Deus prometeu, que nada vai faltar, nem grande nem pequeno. Havia uma mulher que foi diagnosticada com câncer em estágio 4 e a situação não parecia boa. Ela passou a maior parte da infância no hospital. Tinha o gene da anemia falciforme.
o que lhe causava muitos problemas. Anos depois, a ideia de voltar ao hospital, lidar com a doença, fazer o tratamento, era muito desanimadora. Ela caiu em uma depressão profunda, não queria sair de casa, não queria sair da cama. Aos domingos, seu marido ligava nosso programa. Ela chorava o tempo todo enquanto eu falava. Ela disse: era como se você estivesse falando diretamente comigo. Ela começou a acreditar que Deus era maior que o câncer, que sua vida não tinha acabado. Durante 2 anos, enquanto fazia o tratamento e passava por cirurgias, ela sentia uma força que nunca havia sentido antes. Hoje, ela não só está livre do câncer, como desafiou as probabilidades e não tem mais o gene da anemia falciforme. Ela contou como costumava ser muito quieta e reservada, mas agora escreveu um livro, fala em eventos diferentes, contando como Deus a ajudou a superar. Ela diz que quando as pessoas a veem, sempre comentam como ela não parece com o que passou. Ela está mais feliz e realizada do que nunca. O que eu estou dizendo é: Ziklag não é sua casa, é um lugar temporário. Quando você está em Ziklag, precisa se lembrar do que Deus prometeu, que você vai recuperar tudo, que nada vai faltar. Pode estar faltando agora, mas Deus não terminou. Em vez de ficar preso no que você perdeu, no que não deu certo, na avaliação negativa, você precisa mudar para essa mentalidade de nada vai faltar. Você pode não ver como isso vai acontecer, mas Deus tem formas que nunca pensamos. Ele não é limitado pelo que nos limita. Como essa mulher, ele vai fazer algo incomum, inusitado, fora do comum. Não só vai restaurar, mas vai te trazer de volta melhor do que você estava antes. Eu acredito que isso vai acontecer mais rápido do que você imagina. Está prestes a acontecer uma mudança, de repente, do nada, você está à beira de uma virada, uma cura, uma promoção. Você vai poder dizer, como essa mulher: nada falta na minha vida. Há alguns anos, tivemos uma noite da esperança em Las Vegas. E eu pude conversar com um homem chamado Steve Nguyen. Ele construiu muitos dos grandes hotéis lá. É muito bem sucedido e influente. Ele é um grande colecionador de arte, com obras-primas de todo o mundo. Enquanto ele nos mostrava algumas das pinturas em sua casa, ele contou sobre uma famosa pintura de Picasso que comprou em 2001. Naquela época, ela estava avaliada em 60 milhões de dólares. Era uma de suas pinturas favoritas. Ele tinha um amigo que também adorava a pintura. E o Sr. Nguyen concordou em vendê-la para ele. O preço foi de 139 milhões de dólares. Bem razoável, não? Na noite antes da venda, ele estava mostrando a pintura para alguns amigos. Ele tem uma doença nos olhos que afeta a sua visão periférica. Enquanto apontava para a pintura, ele não percebeu que estava muito perto e com o cotovelo fez um buraco na tela. Todos ouviram o rasgo. Ele se virou e viu um furo de 2 centímetros. Esse foi seu Ziklag. A venda foi cancelada. O outro homem não queria mais a pintura. E ela foi reavaliada em 85 milhões de dólares. Aquela lágrima resultou em uma perda de 54 milhões de dólares. Deus nos dê problemas como esse. O Senhor Nguyen encontrou o que ele chamou de
cirurgião de arte, alguém que costuraria as fibras individuais de volta. Levou 2 meses, mas você não poderia dizer que a pintura já havia sido rasgada. 6 anos depois, ele vendeu a pintura para o mesmo homem por $155 milhões, 16 milhões a mais do que antes do rasgo. A pintura valia mais depois de ter sido rasgada. Quando passamos por decepções, reveses, às vezes parece que fomos rasgados. Perdemos nosso valor, cometemos erros, deveríamos ter estado mais focados. O que eu amo em Deus é que quando Ele nos restaura, assim como essa pintura, saímos mais valiosos. Ele sabe restaurar de tal forma que ninguém pode dizer o que você passou. Você não vai viver com um rasgo, por assim dizer. O que não deu certo não vai afetar o resto da sua vida. A doença, o divórcio, a perda, a falência, nada disso diminui o seu valor. Pare de acreditar nessas mentiras de que você passou por demais. Não espere nada de bom. Não acredite nos seus sonhos. Você foi rasgado. Alguém te fez mal. Você teve retrocessos. Apenas fique em Ziclag. Esse não é o seu destino. Quando Deus terminar de restaurar, nada vai faltar. A beleza do nosso Deus é que mesmo quando cometemos erros, quando trazemos a dificuldade para nós mesmos, Deus não diz: que pena, eu restauraria se você tivesse se saído melhor. Eu te ajudaria se você fosse mais comprometido. Deus é cheio de misericórdia. Quando nos desviamos, no momento em que voltamos para Ele, Ele vem correndo em nossa direção, não em julgamento, mas em misericórdia. Lembre-se do filho pródigo, que deixou sua casa, desperdiçou todo o seu dinheiro, festejando, tomando decisões erradas, até acabar no chiqueiro, alimentando os porcos. Ele ficou tão desesperado que teve que comer a comida dos porcos para sobreviver. A culpa era dele. Ele deveria ter escutado seu pai, tomado melhores decisões. Agora ele estava sujo, fedendo, desarrumado. Ele decidiu voltar para casa. O pai o viu de longe e correu até ele. Ele não repreendeu seu filho, não lhe disse: você deveria saber melhor. O pai nunca mencionou o seu passado. Uma das primeiras coisas que ele disse foi Lucas capítulo 15, versículo 22. Vai buscar o melhor manto e coloca nele. Não qualquer manto, mas o melhor. Coloque-lhe sapatos novos. Coloque o anel da família no seu dedo. Assim como aquela pintura, o jovem estava rasgado. Ele pensava que seu valor tinha diminuído, disse: pai, não mereço ser teu filho. Me deixa viver no celeiro, trabalhar como um dos teus empregados. Mas o pai, que representa Deus, disse em essência: aquele rasgo não é nada para mim. Quando eu te restaurar, ninguém vai saber o que você passou. Algumas horas depois de um jovem tomar um banho, vestir o melhor manto, sapatos novos, ninguém jamais saberia que ele havia sido rasgado. Essa parábola nos mostra que quando Deus restaura, você não vai sair apenas quase tão bom, agradecido por pelo menos ter sobrevivido. Você vai sair com nada faltando, totalmente restaurado, cheio de alegria, com dons à flor da pele, abençoado, próspero, saudável.
livre dessas mentiras de que você sempre estará em desvantagem. Olhe os erros que você cometeu. Isso é o inimigo tentando te impedir de colocar o melhor manto. Ele adoraria que você passasse pela vida se sentindo condenado, indigno. Não caia nessa armadilha. O melhor manto está esperando por você. Há um anel de autoridade com seu nome nele. Ou talvez outra pessoa tenha te colocado em desvantagem. Você teve uma infância difícil, um amigo se afastou, um parceiro de negócios te traiu. Eles te causaram o rasgo e não foi nem sua culpa, mas isso não diminui o seu valor. Sabe por quê? Deus é o mestre cirurgião. Ele sabe restaurar de tal forma que ninguém jamais saberá o que você passou. Há um poema famoso que fala sobre um pássaro com a asa quebrada, como, embora tenha sido criado para voar, criado para alçar voo, por causa de sua asa machucada, ele nunca mais conseguiria se levantar do chão. Uma ideia triste, deprimente. Alguém pegou esse poema e colocou um novo final. Eles falaram sobre como, quando Deus pega o pássaro, ele começa a curá-lo, restaurá-lo, a soprar nova vida nele. O final diz: o pássaro com a asa quebrada voará 2 vezes mais alto. O que veio contra você não limitou seu futuro. Você não está manchado. Quando Deus restaura, você vai voar 2 vezes mais alto. Você vai mais longe. O inimigo quis para o mal, mas Deus está transformando isso para o seu bem. Agora, se livre de uma mentalidade derrotada e mude para essa mentalidade de nada vai faltar. Deus vê tudo o que você perdeu. Ele não se esqueceu de você. Talvez você esteja em Ziclag, as coisas não estão justas, você passou por reveses, mas Deus está dizendo a você o que ele disse a Davi: você certamente vai recuperar tudo o que foi roubado. Ziclag não é permanente. Isso é um sinal de que você está prestes a ver a restauração, de que Deus está prestes a se manifestar na sua vida. Agora, eu acredito e declaro: nada vai faltar para você, grande ou pequeno. Sua saúde está voltando, sua família está voltando, seus sonhos estão voltando, sua confiança, abundância viradas à plenitude do seu destino, em nome de Jesus. E se você recebe isso, pode dizer amém hoje. Amém!